Trilogia X. Essa trilogia engloba 3 filmes, que é Pearl, X e Maxine. Uma trilogia muito inusitada. Se tu parar para pensar no final do filme Pearl, tu não imaginaria que teria uma trilogia de filmes. Todos eles tiveram algum problema de distribuição, mas ao mesmo tempo cativou tanto alguns fãs de terror que é considerado uma das melhores trilogias da história do terror. Para outros é uma trilogia divertida e para outros é completamente um desastre. Bom, antes de contar a história de cada filme, eu quero contar um pouco desse diretor muito peculiar que se chama Ti West. Tu pode não gostar dele, mas tu tem que tirar o chapéu pelo que ele fez com essa trilogia, sendo diretor, produtor, roteirista, editor. Não tinha como esses filmes acontecessem ele. Ele já tinha dirigido alguns longas de terror, já tinha uma experiência boa, mas com certeza o maior sucesso dele foi Pearl, X e Maxine, né? E a sua inspiração para começar a dirigir filmes de terror foi para um longa que se chama Bad Taste, de 1987, e que foi dirigido pelo Peter Jackson. Sim, o Peter Jackson já dirigiu um filme de terror, sabia dessa? Era um filme de terror, meio ação, meio ficção científica, mas tu nunca ia esperar que o Peter Jackson já tivesse dirigido isso, né? E também uma das principais inspirações para ele dirigir um filme de terror é a franquia Evil Dead do Sam Raimi, que também, claro, né, foi uma franquia que revolucionou bastante coisas dentro do gênero de terror, né? Não quero me estender muito em contar a história dele, mas ao longo do tempo ele teve bastante experiência em vários projetos. Com esses outros projetos de terror, ele foi anunciado dentro da produtora A24. E logo que ele entrou, ele já estava planejando o filme X, até antes do filme Pearl. Então, o filme X foi produzido, né? Foi estreado em 22 de março e o Pearl foi em setembro. E só 2 anos depois estreou Maxine. Principalmente a produção do filme X sofreu bastante por conta da pandemia, mas consequentemente fez o Pearl nascer nesse período de isolamento. Então, como eu te falei, nos 3 filmes, esse diretor participou na direção, no roteiro, na produção e na edição nos 3 filmes. Poucos diretores fazem essas 3 coisas ao mesmo tempo, cara. Eu não lembro de cabeça eu lembro que o Kubrick já editou alguns filmes dele, participou muito. Claro que eu não vou comparar esse cara ao Kubrick, né? Não sou maluco. Mas que também teve muita ajuda e muita participação criativa da Mia Goth. O pessoal sacaneia ela, né, por querer falar inglês ao invés de português. Mas basicamente ela teve toda uma cultura lá fora, né? Então faz muito sentido ela preferir isso, né? Porque ela nasceu em Londres, com uma mãe brasileira e um pai canadense, depois mudou para o Brasil para viver a sua infância lá, onde foi criada pela sua mãe brasileira. Ela ficou os primeiros anos de vida lá e logo depois ela voltou para Londres para estudar atuação. Então por isso que ela tem uma cultura muito lá fora e menos brasileira. E depois de alguns anos estudando atuação, começando a fazer audições com 16 anos de idade, ela teve sua primeira oportunidade com um grande diretor, Lavon von Trier, com o filme Ninfomaníaca, um filme bem polêmico também dele. Mas lá ela já começou a entrar no mundo de filmes mais independentes, digamos assim, e flertando com o terror, né? E depois de um tempo, um grande papel de destaque dela é em Suspiria com o diretor Luca Guadagnino, né? O Suspiria, esse que é um filme remake do filme antigo do Dario Argento com o mesmo nome, né? Conforme ela foi fazendo outros filmes, ela foi se destacando e chegou o grande ano 2022, ela foi estrelar X, onde já nesse filme ela fazia o papel de 2 personagens ao mesmo tempo, a personagem da Pearl e a personagem Maxine. E já nesse período ela foi muito elogiada por sua atuação nesse filme e principalmente elogiada pelo Ti West. E nesse período ela começou a escrever o roteiro junto com o Ti West. Então você pode considerar esses 3 filmes uma cocriação entre o Ti West e entre a Mia Goth. Os dois, em termos de roteiro, em termos de criação, participaram juntos nisso. O Ti West na parte mais técnica, a Mia Goth na parte mais textual da coisa, desenvolvendo a narrativa, né? Mas Pearl, em conta da sua atuação, foi extremamente elogiado também, mais que o X, dizendo até que ela foi esnobada dentro do Oscar pela sua atuação. Eu concordo em partes, principalmente na parte final ali do filme, o discurso final, entre aspas.
Enfim, eu apresentei uma vírgula da história desses dois personagens para a gente adentrar e deixar claro que é uma criação desses dois. Sem a Mia Goth e sem o Tim West, esses filmes não existiriam. Para eu entrar nos filmes, o que eu vou fazer aqui? Eu não vou comentar os filmes na ordem de lançamento para não ficar tão confuso. Eu vou comentar os filmes na ordem cronológica dentro desse universo. Então vai ser Pearl, X e Maxine. Então vamos começar com Pearl. O Pearl, no seu lançamento, todo mundo destacou por ser um filme muito original. Por que ele é muito original, né? Primeiro, a personagem principal é protagonista de um slasher, né? Pra você que não sabe, resumindo, o gênero slasher é que nem o Jason, né? Uma figura central que mata e assassina das piores formas outros personagens, né? Não tem, ou quase não teve, nenhuma personagem protagonizando esse papel de slasher, né? E aqui temos a Pearl, né? Então o maior mérito desse filme é trazer essa estética antiga de filmes antigos. O cuidado que eles tiveram nas falas, na caracterização dos personagens, dentro de um mundo meio maldito, meio injusto, né? E a gente vai ver isso repetir nos 3 filmes, mas nesse filme é uma crítica muito grande a como Hollywood funciona dentro da indústria, né? Como eles conseguem trazer a percepção das atrizes que fazem audições, que tentam se tornar uma estrela, a angústia de querer a fama acima de tudo, fazendo tudo por ela, mas consequentemente a indústria não tá nem aí pra ti se tu vai ficar triste, se ficar magoada com os comentários que irão fazer com você, né? Bom, esse filme teve uma avaliação muito positiva e um sucesso comercial relativamente grande, né? Com um orçamento de $1 milhão, conquistando assim uma receita de $10 milhões. Claro que não foi um estouro de bilheteria, ainda é um filme nicho, né, de terror. Uma coisa que a gente pode destacar aqui, né, é que é o primeiro papel do David Corenswet. Eu acho esse sobrenome do cara muito complexo. Corenswet, Kurdsed. Não sei como é que fala. O novo Superman que logo já tá aí, né? E na minha opinião é o melhor filme pra tu começar nessa trilogia, é o filme Pearl. Ah, mas o X foi lançado antes. Sim, mas eu acho que pra tu entender a história melhor dessa trilogia, começa no filme Pearl, cara. Vai ser melhor assim. Pra você ter uma noção de quão foi elogiado esse filme, como impactou na sua época e ainda impacta, né, com quem assiste, o Martin Scorsese, sim, o This is Cinema, achou cinema mesmo, falando que é um filme hipnotizante, que é um filme que é alimentado por um amor puro e não diluído pelo cinema. E se tu vê o fenômeno que se tornou dentro da internet esse filme, tu vai concordar comigo que ele já é um marco cultural para os filmes de terror, né? As meninas se vestindo que nem a personagem Pearl, fazendo aquela maquiagem toda. E assim, a personagem Pearl se tornando uma personagem icônica na cultura pop de terror, né? Eu nem contei a sinopse do filme, mas enfim, o filme se trata dessa personagem principal que quer se tornar uma atriz famosa de Hollywood e que vive numa casa onde seu pai está completamente doente e que ajuda a sua mãe. Megera, maligna. É um mundo meio sem perspectiva, com uma vida muito, mas muito simples. E a gente vê essa personagem Pearl se perdendo para se tornar uma grande estrela de Hollywood, de cinema, acima de tudo. E o negócio é acima de tudo mesmo. Enfim, o filme fala sobre essa obsessão da fama, então eu acho Pearl um baita de um filme. Bom, o filme aqui conta a história da atriz de filmes pornô, filmes adultos, Maxine Minx, que junto com outros atores e com o diretor vão para uma cabana para gravar algumas cenas. Mas lá eles descobrem o marido de Pearl e acontece inúmeras coisas. Bom, a repercussão desse filme já é muito variada. O famoso 8,80, né? Alguns amam de paixão esse filme, falam que é um filme fantástico, original, incrível.
e tem uns que detonam muito. É um filme ou tu odeia ou tu ama de paixão. Bom, os críticos analisaram algumas influências nesse filme com Psicose, com O Iluminado, com Bug Nights, aquele filme do Paul Thomas Anderson, e ele bebe de uma fonte muito específica que é o período pré-anos 80, quase indo para os anos 80, né? E que vai fazer uma conexão muito grande com o próximo filme Maxine, né? Mas vamos continuar com esse ainda. Dizendo que esse filme foi um sucesso comercial maior, um pouco maior que o filme Pearl. Que eles adotam ainda esse orçamento bem curto de $1 milhão, né? Basicamente, eles estavam no mesmo cenário, para pensar, né? Só mudaram a caracterização dos personagens, mas conquistando assim um lucro de $14 milhões, né? Esse filme também se tornou um marco da cultura pop, né? Não tão forte quanto Pearl, mas também foi um grande marco, né? Esse filme conversa sobre outros assuntos além do que o Pearl adotou ali sobre a Hollywood, mas sim esse lance de se tornar alguém, se tornar famoso, nem que seja no meio mais subverso, digamos assim. Eu acho que o grande pecado desse filme, o que me fez não gostar muito dele, são os personagens nada cativantes. Eu acho que eu não gosto de quase nenhum personagem dentro desse filme. E se fosse uma desculpa, tá, a gente tá criando personagens detestáveis pra o slasher matar todos eles, pra te trazer um pouco de alegria, digamos assim. Mas não sei, eu acho que esse filme também desvalorizou um pouco o arco da Pearl, não teve um grande desenvolvimento, não vi um grande desenvolvimento e uma grande diferença na personagem Pearl aqui. Claro que vão fazer um espelhamento estético, né, porque a Mia Goth faz as duas personagens, tanto a Pearl quanto a Maxine, né? Eu acho que o melhor momento do filme é essa conexão das duas mesmo, né? Mas eu não sei, o filme, na minha percepção, não se sustenta por si só, por estar lotado de personagens que eu detesto ali na trama. Vamos passar então pro último filme e o mais pretensioso da trilogia e também que tinha uma grande responsabilidade de encerrar essa trilogia, que é o filme Maxine, né? É o filme que tem o elenco mais estrelado de longe. Bom, a sinopse desse filme é a mais complicadinha de explicar aqui, mas vamos lá. Aqui a gente vê um submundo de Hollywood, um submundo dos anos 80 também. A gente vê um personagem ali que trabalha numa locadora, a gente vê um crescimento da personagem e um grande sucesso, uma evolução da personagem depois de ter fugido dos acontecimentos do X, né? Claro, isso carrega como um trauma em sua vida e que volta a esses assuntos que infernizam a ascendência da carreira dela como atriz. A ascendência é essa que é protagonizada pela atriz Debank, né? Que quer fazer a sua continuação de filme Puritana 2, né? E que quer a Maxine como a atriz principal. Então, dentro da história desse filme, é um lance de trazer o filme X para assombrar a vida da personagem Maxine, enquanto ela tem uma ascendência de carreira em filmes de terror. E dentro dessa história toda, tem o personagem que faz uma conexão bem grande aos traumas do passado, Night Stalker, perseguidor noturno, traduzindo assim, né? Que ele comete uma série de assassinatos e cada vez mais esses assassinatos têm muito a ver com a vida de Maxine. Não vou dar spoiler do que acontece, não dei spoiler de nenhum dos 3 filmes, né? Mas eu não desgosto como eu desgosto do filme X, o filme Maxine. Eu acho que a evolução do Tim West como diretor aqui é notante. Ele sabe muito bem trazer essa estética anos 80 pela música, pela iluminação, mas também fazendo umas referências muito claras e muito boas, trazendo Bates Motel, que é do filme Psicose, para cá, fazendo uma referência, e trazendo esse cenário dentro da Hollywood dos anos 80, né? Dentro desses estúdios criados, dessas cidades enormes, né? E aqui continua a crítica que foi feito no filme Pearl, né? Essa Hollywood meio tóxica, pautada na beleza, acima do talento. E essa Hollywood que te suga a tua imagem, suga o teu talento pra lucrar em cima de você mesmo e não se importando com a pessoa que tá ali, né? Trazendo um personagem muito especial para Maxine para confrontar esse abandono por um lado da vida dela para conquistar essa fama. Os sacrifícios que ela faz para conquistar essa fama. Sacrifícios
irreversíveis, né? Cara, o que eu posso falar do filme Maxine de negativo, cara? Eu acho que ele vai se perdendo conforme vai tendo mais tempo de tela e criando essa necessidade de encerramento, né? Eu quero dizer que o filme Pearl se sustenta como um filme sólido, só. Eu acho que o filme Maxine não consegue. O filme Maxine tem uns personagens aqui que não tem relevância nenhuma pra trama. Cara, se fosse o Giancarlo Esposito e se fosse qualquer outro ator, não faria diferença, de verdade. Ele tá aqui só por grife mesmo. Eu acho que o maior desperdício aqui, não sei se é desperdício, não sei o que aconteceu, mas eu acho muito estranho a participação da Halsey. Se ela tiver 5 minutos de tela, eu acho que é muito, tá? Não sei se foi por conta só para trazer marketing, só para trazer fãs da Halsey para ver o filme, mas foi esquisito a participação dela. Eu acho que o filme, como crítica, eu acho que é uma evolução do filme Pearl, mas como história ele não se sustenta e principalmente trazendo um final que para mim é muito broxante e que acaba com a história inteira, digamos assim. A revelação estraga a continuação da história, digamos assim. Tudo se torna mais irrelevante, mais descartável, não sei. Me gerou uma sensação muito estranha de assistir aquele final ali. Esse filme teve um orçamento maior que o filme Pearl e o filme X. Esse filme teve muita dificuldade de produção, de lançamento. Demorou anos para lançar alguma coisa sobre esse filme e demorou para ser lançado esse filme. Pensa, o Pearl e o X foram lançados no mesmo ano, em 2022. E só em 2024 foi lançado o filme Maxine. A crítica da maioria dos fãs foi meio morna. Alguns falam que foi bom encerramento e alguns falam que desejou a desejar. E alguns falam que foi meio decepcionante. E para curiosidade, esse filme foi o final da trilogia X, mas não quer dizer que é o final desse universo, né? O Tim West declarou em fevereiro desse ano que, dependendo do resultado do filme Maxine, poderia muito bem ter um quarto filme. Bom, afinal de contas, qual é o melhor filme da trilogia X? Ah, cara, pra mim, de longe é o Pearl, né? Não tem mistério. Se tu prestar atenção nesse vídeo, tu vai tirar essa conclusão. O filme Pearl é mais completo, teve caracterização muito melhor, tem uma música muito marcante, a atuação da Mia Goth ali é o ápice de toda a trilogia. A justificativa para as decisões da personagem principal são muito mais coerentes e muito mais palpáveis do que dos outros filmes. Então, para mim, Pearl é um filmaço e é um filme muito marcante de terror. O Maxine fica ali em segundo por conta da sua direção muito boa do Tim West, tendo uma baita edição, tendo uma baita direção de fotografia, que a história e o roteiro decepcionou um pouco. E para mim, o pior de todos é o filme X. E para mim é um dos piores da 24 de longe. Esse filme eu só tava odiando todos os personagens que estavam ali. Então é isso, eu te recomendo assistir primeiro o Pearl e se tu parar no Pearl também tá tudo bem, na minha opinião, né? Qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Se tu curtiu esse vídeo, curta, se inscreve no canal para receber mais vídeos relacionados a cinema, ao mundo audiovisual. Então é isso, tchau!